Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Eu sou a Ana. Nessa leitura, a gente vai descobrir aqui que verdade vai ser revelada para você. Seja através desse vídeo, seja algo que você vai descobrir em breve, no futuro próximo. Você vai escolher entre as duas opções que eu tenho para você. A primeira, a calcita laranja. E a segunda opção é o olho de tigre. Se precisar, pausa o vídeo para fazer essa escolha com calma, se conectar àquela opção que te chama mais a atenção nesse momento, ou você pode sempre ouvir as duas opções, não tem o menor problema. Se você sentir isso é porque tem uma mensagem para você de fato nas duas. E aí eu vou começar com a primeira opção, você que escolheu a calcita laranja. Você viu que eu separei, tem uma carta associada a cada pedrinha, né? Para facilitar a escolha, a visualização, mas também porque ajuda aqui a iniciar esse trabalho. E você que escolheu a pedra calcita laranja, eu vou tirar aqui cartas com a mensagem, né? Com tarô e com um outro oráculo. Mas essa carta, ela traz aqui um dos mestres, né? Esqueci o nome do oráculo, Guardiões da Luz, o nome desse oráculo. E você recebeu a carta de Mestre Jesus, essa energia de pura luz e amor, amor incondicional, que trouxe pra gente tanto ensinamento, né? Tantos ensinamentos. E aqui, a sua mensagem, vamos ver aqui o quanto isso vai se conectar com a mensagem que vem através das outras cartas. Mas a palavra em destaque nessa carta é perdão. Então pode ser aqui que estejamos falando de uma questão que envolve uma necessidade. Ajeitar o microfone. Uma necessidade de perdoar algo ou alguém. Pode ser inclusive auto-perdão, perdoar você mesma ou você mesmo. Então vamos ver aqui qual a mensagem, qual verdade vai ser revelada para você. Várias cartas. A gente tem aqui a orientação. Nossa, tinham cartas escondidas. A gente tem a orientação, 3 de ouros. O 9 de ouros também. Nossa, eu tenho 3, 9, momento a momento, e 10 de ouros. Aqui, e a última carta é o sonho. Por essa última carta, eu vou pegar o gancho por ela. A impressão que me vem é de que a gente está falando de algo e conectando com a ideia do perdão, né? Algo que você ou desejou muito, ou você criou expectativas em cima. Pode ser aqui uma questão tanto profissional, material, né? Não só profissional, mas tudo que envolve o campo da matéria, da vida prática, por exemplo. Seja finanças, sejam bens, a gente pode estar falando disso. A gente pode também estar falando de ancestralidade, porque esse elemento fala disso, ele traz essa referência à terra, né? As raízes, as suas raízes. Então encaixe e veja como a mensagem soa para você. Mas além disso, a gente também pode estar falando aqui de algo que diz respeito a questões emocionais que envolvem coisas práticas. Por exemplo, um relacionamento. Aqui me vem forte, não é só isso, mas me vem forte que pode ser para algumas pessoas a questão de relacionamento por conta da ideia do perdão aqui. Talvez, juntando tudo, você tenha criado expectativas, depositado toda a sua energia na construção de algo, e é como se isso tivesse sido construído em cima de areia, e isso veio abaixo, isso foi desfeito. E por isso, talvez, essa necessidade de perdoar, de se perdoar também, por ter acreditado, por ter confiado. Então, eu acredito aqui que a gente esteja falando, né, sobre o que será revelado. Em primeiro lugar, é que tudo tem um porquê de ser. Se algo não deu certo, a primeira mensagem que eu preciso dizer, né, se for esse o caso, seu caso. Se algo não deu certo, é porque tem algo melhor no horizonte. Você pode sempre extrair algo
mesmo das dificuldades, né? Que seja o aprendizado de como não repetir essas dificuldades na sua vida, mas confiando que isso não vai ser da mesma forma no futuro, né? Isso não vai se repetir. Fazer o melhor que você pode, aproveitando, né, a energia de Mestre Jesus, que é esse espírito elevado. Ele se elevou, né, com as dificuldades. Então é um grande exemplo aqui. Você pode inclusive se conectar a isso, caso você não faça, né, de costume, se conectar a essa força, essa energia, para pedir proteção, orientação. Aqui a primeira carta que a gente tem é a orientação, né? 3 de ouros, que é uma carta que fala desse fazer. Aqui nesse tarô tem essa ideia de alguém te guiando, alguém te conduzindo para um lugar melhor. Mas tradicionalmente o 3 de ouros é uma carta que fala de algo que está sendo construído. É uma parceria que se dá e constrói algo. Então, por isso me vem forte essa ideia. Pode ser, como eu disse, uma questão profissional. Você se dedicando a um trabalho, se dedicando a algo, colocando toda a sua atenção, toda a sua força ali e talvez não conseguindo resultados. Por isso, o auto-perdão também. Eu quero, antes de continuar falando, ler aqui as frases que essa carta traz, que eu não fiz isso, né? Você está no caminho da luz, do amor e do perdão. O Pai está curando... Não, peraí. Eu vou traduzindo as palavras, eu sempre faço isso. A cura pela energia divina, né? Pela energia de Deus. Aqui a energia do Pai, o Pai Celestial, né? É possível nesse momento. A cura é possível nesse momento. Então, eu acredito muito aqui que a verdade, né? Já que esse é o tema do vídeo, a verdade que está sendo ou que vai ser revelada para você é, em primeiro lugar, que você está no caminho que precisa estar. Tudo está no lugar certo. Tudo aconteceu como precisava acontecer. Tudo te conduziu pelo caminho que você precisava ser conduzida ou conduzido. Existe algo, mesmo que você não esteja enxergando nesse momento, mesmo que tenha uma sensação de frustração, de que talvez seja um trabalho em vão, né, feito em vão, que você fez ou que esteja fazendo, isso vai te trazer frutos. Você precisa passar por essas situações para ter certos aprendizados. E isso não é uma forma iludida de ver a vida, mas é uma forma de não sofrer com as coisas, porque se você vê tudo como grandes obstáculos, que são só obstáculos, né? Não tem outra função a não ser te dificultar a vida e te punir de alguma forma, fica tudo mais difícil ainda do que já é. Então a mensagem passa por esse lugar, sabe? De você tentar ver as coisas de um outro jeito, nesse sentido. E a outra carta que eu tenho aqui, né? O 9 e o 10 de ouros são duas cartas com uma força tão incrível, tem uma felicidade envolvida, tem prosperidade envolvida. Então, aqui elas podem estar falando, né, sobre o que eu falei da ilusão, da expectativa de alguma forma, de você ter criado essa expectativa, né, aquela sensação de eu me iludi, ou a pessoa me iludiu, ou eu me iludi com a situação, né? Criei essa expectativa e me frustrei, não deu certo, não aconteceu. Por isso, né, o 10 pode estar aqui representando isso. Eu quis muito construir algo, eu quis muito que isso fosse a coisa certa a ser feita, que esse fosse o meu caminho, que essa fosse a pessoa. E isso deu errado, de alguma forma. Não deu errado, de forma nenhuma. Você viveu exatamente o que você precisava viver para se preparar para algo melhor no futuro. Vamos ver o que mais sai aqui com esse outro oráculo? A verdade que está sendo revelada ou que vai ser revelada, né, para você. Eu acredito aqui, eu deixei esse vídeo bem aberto, né? Bem aberto assim, como eu disse lá no início. A gente pode estar aqui falando sobre a mensagem a verdade ser o que você vai ouvir aqui, não o que alguém vai te dizer no futuro, né?
E eu acho que essa mensagem é o que você precisa ouvir. Não é alguém que vai depois te contar algo. É o que você faz com essa informação que você está ouvindo aqui que vai fazer toda a diferença. Porque, de novo, a carta que pulou aqui traz uma frase que diz: é o momento da cura acontecer. 2 vezes, né? Isso tão forte aqui, o perdão. A cura pela energia divina, pelo poder divino, é possível nesse momento, é o que diz a carta aqui, com a energia de Mestre Jesus, mas apontando sempre para o perdão. Perdão à situação, perdão ao outro, perdão a si mesma ou a si mesmo. A outra carta que saiu é: não tenha medo do desconhecido. E eu vou juntar isso aqui com essa outra que acabou de sair aqui. Eu tenho medo de pôr tudo a perder. Eu vejo essas 2 cartas com essas frases, né, apontando para algo que é como se você tivesse um grande medo, não conseguisse dar passos. Às vezes, sabe, fica paralisada ou paralisado por medo do que, em primeiro lugar, é desconhecido, né? Tá fora da sua zona de alcance, né? Você não enxerga além, então você não consegue pensar em chegar até lá. Pode ter aqui um medo de repetir padrões, repetir a situação, medo de pôr tudo a perder. Pode significar tantas coisas, né? Tantas situações. E todas elas apontam para essa necessidade de curar isso, curar esse medo. O medo do desconhecido, o medo de pôr tudo a perder. E olha que curioso, né? As 2 têm a palavra medo. As 2 frases têm a palavra medo aqui. Eu acho que a mensagem é essa, basicamente. Não tenha medo. Não tenha medo de repetir, de errar, de que, inclusive, pode dar errado isso que você vem tentando executar, por exemplo, né? Vou colocar assim. Se der errado, não quer dizer que você falhou. Não quer dizer que você fracassou. O 9 de ouros saiu 2 vezes na sua leitura. Você é a única e tem muito valor. Essa é a mensagem. Você precisa olhar para si, olhar para dentro, curar esses medos, essas questões que te fazem, eu diria que, se autopunir aqui. Essa carta da orientação tem um anjo, né? Me chama muito a atenção, conectando com essa energia de Cristo, né? De Jesus, como um amparo. Existe um amparo, uma proteção divina que tá ali, tá disponível para te ajudar a sair desse lugar, sair dessa bolha de medo, de frustração para alguns, né? Mas você também precisa fazer a sua parte, que é reconhecer em primeiro lugar isso, reconhecer que isso tá dentro, buscar ajuda da forma que for e querer sair desse lugar, porque você não precisa ficar nesse lugar, você não precisa querer repetir isso, querer de modo inconsciente, né? Ninguém quer conscientemente repetir dores e dificuldades. Mas aqui é como se me vem muito aquela coisa de, sabe quando você... Eu falei isso já em mais de uma leitura. Sabe quando você pensa assim, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, e é exatamente o que acontece. A questão é, você chamou tanto pelo que não podia acontecer, que foi o que aconteceu. Por que o universo não entende o não? E assim como ele não entende erro, frustração, fracasso, derrota, isso não existe. Isso tudo tá te indicando que você tá seguindo numa direção que não é pra você. Então não precisa ter medo de que vai dar errado, porque nada vai dar errado. Não vai, mesmo que pareça, né? Mesmo que de alguma forma você ache que deu.
Isso é só, como eu costumo dizer, né? Eu já falei isso em vários outros vídeos, é feedback. Apenas. É preciso aqui uma necessidade, aqui uma necessidade de flexibilizar, ser mais maleável, mais flexível com esses erros, sabe? É assim, tá, fiz tal coisa, tive tal resultado. Tá bom? Não tá. Então, não é se derrubar por conta disso. É recolher a informação, né, do que aconteceu e né, dar aquela rebolada. Vou tentar de outro jeito, vou fazer de outra forma, vou olhar por outro ângulo. Acho que eu falei isso aqui já, né? Usei exatamente essa frase. Olhar as coisas de uma outra forma. Passa por aí também. Porque no final das contas, as 4 primeiras cartas que saíram aqui, elas têm uma energia extremamente positiva. E o que eu sempre falo nas leituras é: quando a carta sai, ela traz o potencial luminoso dela para a leitura. Ou seja, é uma energia que está disponível para você de alguma forma. Se a gente tem o sonho, eu trouxe aqui a expectativa. Perdão. Eu trouxe a perspectiva da expectativa do que seria essa carta do sonho. E eu poderia até falar outras coisas sobre ela. Mas o lado luz dela é a sua capacidade de visualizar, de sonhar, de almejar. E, como eu disse, eu tenho 3 cartas do naipe de ouros aqui. E materializar é tirar do campo do sonho e trazer para a realidade. Porque se ficar só no campo do sonho, né, da vontade, vira expectativa que pode ser frustrada. Então você tem 3 cartas de materialização aqui. E 3 potentíssimas. Tem uma potência enorme nelas. O 9 e o 10, o 3, como eu disse, né, é de construção de algo. Empenho para fazer algo. O 9 e o 10 de ouros são as cartas da realização, do sucesso, da materialização. De algo concreto sendo realizado, sendo construído. Então não precisa ter medo desse: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Como a gente começou, para finalizar a leitura, como a gente começou com a energia aqui do perdão, eu vou reforçar para você. Auto-perdão. Parar com a autopunição. A mensagem, a verdade que precisa ser revelada para você é que você está se punindo, se culpando talvez, ou pelo menos dando ouvidos demais aos medos. Isso que para mim é a mensagem. Focando muito no que não aconteceu, no que não foi, no que deu errado. E isso te tira força para que você se empenhe em todo o potencial que você tem de realização para fazer alguma coisa acontecer. Não sei o que, mas alguma coisa na sua vida que é importante para você. Essa é a mensagem para você aqui. Essa é a verdade que você precisava ouvir nesse momento. Não de outra pessoa, mas de mim, através dessa mensagem. É isso. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. Te convido a se inscrever nesse canal e no segundo canal também, que eu trago leituras direcionadas para o seu signo semanalmente. O link também vai estar aqui. Te convido a se inscrever nos 2 canais e eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Eu vou agora para a segunda opção, você que escolheu o olho de tigre. Você viu que tinha uma carta associada, né, a cada uma das opções para facilitar a visualização e também para já trazer a energia inicial aqui para abrir essa leitura. E você escolheu a carta, a pedra associada à carta de Krishna, com a devoção. Vamos ver qual é a mensagem? Mas, a princípio, o que me vem intuitivamente em relação a essa carta, em relação à devoção, me vem algo da esfera espiritual. A devoção, quando você se dedica ao seu trabalho interno, ao seu trabalho de desenvolvimento espiritual. Autodesenvolvimento, né? Também, mas aqui por algum motivo, vamos ver qual, se confirma, né, isso.
mas me vem uma questão que envolve a espiritualidade. As frases aqui associadas a essa carta são... Eu ia ler depois, mas eu vou ler logo. Eu não tinha lido antes, eu só tiro a carta e já inicio o vídeo. É realmente para facilitar, mas a primeira frase é: confie na sua orientação espiritual. O seu comprometimento está sendo reconhecido ou foi reconhecido. Você é amada ou amado incondicionalmente. A energia do amor aqui de Krishna. Mas essas duas frases, né, confirmam a minha impressão inicial sobre uma questão espiritual, né? Uma guiança, uma orientação espiritual. E esse comprometimento, aqui a palavra comprometimento, né, está sendo reconhecido. Acredito que eu esteja falando com pessoas. Se você não se reconhece nesse lugar, ou é interessante que você inicie, e essa já é a verdade que você precisa saber nesse momento, que é interessante que você comece a se dedicar a esse desenvolvimento espiritual, ou pode ser aqui uma confirmação, né, para algumas pessoas, ou se você não se identifica de forma alguma, talvez. Acredito que o seu passo inicial nesse momento é ouvir a leitura de número 1. Provavelmente lá tem a sua mensagem. Vamos ver aqui, então, qual a verdade, né, vai ser revelada para você. Que, nossa, muitas cartas ao mesmo tempo. Eu vou ficar só com a primeira. Se elas quiserem, elas saem de novo. Muitas cartas. Sempre que acontece isso em leituras particulares, inclusive tem meu contato na descrição, caso você queira uma leitura particular, pra gente entender o que está acontecendo na sua energia exclusivamente. Mas sempre que acontece isso, a impressão que me vem, né, acho que eu já falei isso aqui em outros vídeos, é que tem muita coisa para ser dita. A espiritualidade, né, enfim, eu não tô sozinha aqui, né, então alguém tá precisando muito de passar uma mensagem de alguma forma. Pode ser inclusive porque você não está se permitindo ouvir por outros meios. Então, é assim, já que aquele canal ali tá aberto, né, de comunicação, olha só, várias cartas pulando sempre ao mesmo tempo. Já que aquele canal tá aberto, essa pessoa tá prestando atenção, então eu vou falar tudo que eu preciso falar. Mas a gente tem tempo aqui e, obviamente, é uma leitura coletiva, né? Então, não tem como pegar todas as cartas que estão saindo, mas fica aí a dica. 2 cartas saíram do primeiro grupo aqui. Pode ser que seja uma continuação, falar um pouquinho disso, ou um complemento para quem sentiu, né, de ouvir as duas. Me perdi o que eu estava falando, mas era isso. Talvez tenham muita informação e uma das mensagens seja para que você ouça mais, preste mais atenção nas mensagens que chegam até você, seja através de leituras, seja por sincronicidades na sua vida, seja até por pessoas que cruzam seu caminho e te falam alguma coisa assim, do nada. Chega e conta alguma coisa e parece que... Sabe, a gente sabe, assim, quando alguém chega e fala uma coisa que tem uma sabedoria envolvida, preste atenção naquilo com mais atenção, né? Pra talvez ali tenha uma mensagem. O universo, né? A espiritualidade, enfim, eles não escrevem textão. Eu ouvi isso em algum vídeo que eu tava assistindo, em algum momento, a pessoa falava assim: o universo não escreve textão no Facebook, né? Ele vai sempre trazer mensagens sutis. Não foi um vídeo, foi um áudio de uma pessoa. Ele manda pra gente mensagens bem sutis, a gente tem que estar muito atenta para perceber. Então esteja mais atenta. Mas vamos lá. Aqui, como eu disse antes de começar a falar, pode ter um complemento da mensagem número 1 ou pode ser a sequência. Como eu falei aqui, se você não se reconheceu, né? Quem não se reconheceu nessa jornada espiritual, de desenvolvimento espiritual, pode ser que lá tenha, na leitura 1, tenha a energia que seria mais do momento,
E conforme você passa pelo processo que foi dito lá, você entra nesse aqui. Seria o que vem depois. Pode ser isso. O que eu tenho aqui é 6 de ouros. A concessão. Uma carta que fala de espelhamento, de dar e receber. Vamos ver o que vem aqui. Só tô mostrando as cartas, né? Voltando-se para dentro com 4 de copas. O 9 de ouros. Foi uma carta que saiu lá, momento da colheita. E o sonho, que foi também a última carta que saiu lá. E eu lá no primeiro grupo falei dessa carta pela perspectiva da expectativa. Aqui eu vou seguir essa ideia. Vai ser completamente diferente do que eu falei lá. Eu vou seguir com essa ideia da questão espiritual, porque a gente tem aqui uma das cartas voltando-se para dentro. Essa pessoa numa posição, numa postura meditativa de contemplação de si, contemplação interna. Aqui pode ser que na verdade uma mensagem só, eu vou separar em grupos, mas aqui pede uma autoobservação, pede para que você abra espaço. Vamos trazer para o tema, né, do vídeo? Qual verdade você vai, como é que é? Verdade que vai ser revelada para você nesse momento? Assim como eu falei no primeiro grupo, não é algo que vem de fora, é através dessa leitura. A mensagem que você está ouvindo aqui é a verdade que você precisa ouvir nesse momento. Acabou sendo isso, né? As duas. E é aqui uma necessidade, um pedido da espiritualidade, da sua espiritualidade, através de mim, para que você abra espaço na sua vida para olhar mais para dentro. Se você já faz isso, se você já se dedica a esse desenvolvimento espiritual, essa busca, né, por esse desenvolvimento, é isso, tá tudo certo. É o recado que você precisa receber, você já está fazendo, mas talvez você não esteja abrindo espaço para isso, ou espaço suficiente. Tem algo, se você já faz, tem algo que você pode ser que esteja de alguma forma evitando, sabe? Aquela coisa de ao invés de mergulhar de cabeça, você tá só colocando o pezinho ali na água. Pode ser isso. A primeira carta que eu tenho aqui, né, a concessão, essa ideia de espelhamento, que é o que me vem. Ela também passa por esse lugar de o tanto de energia que você coloca nessa busca, que você oferece para esse universo espiritual, né, essa investigação espiritual, é o que você recebe. Não é barganha. A espiritualidade não barganha nada, mas é a sua dedicação. A frase que a gente tem aqui, né? Seu comprometimento está sendo reconhecido. Pelas cartas que a gente tem aqui, acredito que para a maioria das pessoas a mensagem é: o seu comprometimento ele vai ser reconhecido, mas você precisa se dedicar, se comprometer, né? Fazer algo, se dedicar a essa busca para que ele seja reconhecido. Reforço que eu falei, que a espiritualidade não barganha nada. Quando você pede, seja da forma que for e para quem for, não é porque você está oferecendo algo em troca, né? Vamos pensar aqui numa oferenda, por exemplo. Não é porque você está oferecendo algo em troca que você vai receber o que você está pedindo. É por merecimento e porque esse seu pedido está alinhado com a sua jornada, a jornada da sua alma. Se você não merecer, ou se isso não estiver alinhado, você não vai ter seu pedido atendido. Não é pela barganha. Mas aqui é como se... Então, fique com isso em mente. Mas aqui é como se você precisasse fazer algo. Não oferendas, né? Mas como se você precisasse se dedicar, fazer algo. Para que você, por exemplo,
Veja os seus caminhos se abrirem, seja na questão da espiritualidade, seja em outras áreas da sua vida. Mais uma vez, não é troca, mas existe essa necessidade. É como se as coisas estivessem, se for o seu caso, as coisas estivessem, se for você vai saber, as coisas emperrando, sabe? Você tenta uma coisa, aquilo não vai, não anda, não dá certo. E aí você pensa assim, caraca, parece que não é pra ser isso. Às vezes não é, porque o seu caminho tá em um outro lugar. E não é porque você não está se dedicando à sua espiritualidade que eles estão bloqueando o seu caminho. É porque eles sabem qual é o melhor caminho pra você. Então aqui, eu acredito muito que... Por que eu tô falando isso tudo, né? Porque a gente tem aqui o momento da colheita. O 9 de ouros é uma carta que traz fartura, traz prosperidade, desejos realizados, sonhos realizados. Então, assim, o que você quer, não o seu ego, o que a sua alma deseja, tem caminho para isso se realizar. Mas você precisa saber, em primeiro lugar, o que a sua alma deseja. Olhar para dentro. E se dedicar a esse olhar para dentro. Vamos ver o que mais aqui com esse outro oráculo? Umas frases que vêm complementando. Olha a quantidade de carta que saiu aqui. Eu espero que dê pra ver. É muita coisa. Hora de encarar a realidade. Quando eu falei, né, sobre uma questão de talvez você tá só colocando o pezinho, não tá se dedicando realmente, e pode até muitas vezes estar naquela uma forma de auto-engano, sabe? Do tipo, mas eu tô fazendo, né? Sei lá, no fundinho sabe que não tá. Não quanto precisaria fazer. Está na hora de se libertar do que te prende. Medos. Volto a reforçar aqui que talvez tenha algo da primeira leitura, porque a questão do medo apareceu lá. Aqui pode ser... eu ia falar contratos. Pode ter alguma coisa aí, mas... o contrato no sentido de... Sabe aquela coisa de... eu não posso me dedicar a isso porque a minha família não entenderia. Então eu fico escondendo. E aí, nisso que eu fico escondendo, eu não me dedico realmente, assim, de corpo e alma àquilo. Então, aqui tem uma necessidade... Uma das verdades, né? É essa necessidade de se libertar disso. Porque o seu caminho é único. Não é dessas outras pessoas, mesmo que sejam pessoas muito próximas, que você tem um vínculo, um laço profundo, um vínculo de amor. Eu não sei onde eu ouvi isso, também eu ouço muitas coisas, né, por aí, então eu vou perdendo a referência. Mas alguém falou em algum lugar, sobre o vínculo que a gente tem, a nossa família de carne, né, a família que proporcionou o seu nascimento nessa terra, tem o seu valor, sempre vai ter. Mas a sua família mesmo é a sua família de alma. Aqui é temporário. Essa família que está ao seu redor hoje é temporário, se aqui for essa a sua questão, né? A sua família de alma tá te conduzindo, tá te orientando, tá te guiando pelo seu caminho, pela jornada da sua alma. Então, se permita ser conduzido por esses seres que, apesar de talvez você não ver, não conseguir enxergar com os seus olhos físicos, eles estão presentes, eles estão do seu lado e eles querem o melhor para você e eles têm um amor incondicional. Você é amado incondicionalmente. É uma frase que estava aqui desde o início. Acho que não está focando. Aqui embaixo. Essa, mais uma vez, a sua família de carne aqui, né? Suas raízes ancestrais, eles podem ter um amor imenso por você. Mas, se o seu coração, se a sua alma está te chamando por um caminho que pode ser que eles não estejam de acordo, você precisa seguir a sua alma. Porque isso aqui é transitório, é passageiro. Você vai lá na frente se agradecer por ter feito isso. Uma hora ou outra você vai se agradecer.
E essa é a verdade que você precisava ouvir. Mais uma vez, aqui também nesse grupo a gente não tá falando de algo que vai vir de fora. Realmente, é o que está sendo dito aqui. Que você precisava ouvir nesse momento. Ai, gente. Adoro essas coisas. Então, vou falar primeiro da última carta que saiu. Que também saiu no primeiro grupo. Não tenha medo do desconhecido. Aqui ela faz um sentido ainda maior. Mesmo que você não veja, não sinta, se você sente chamado, só vai. Abre os braços e se joga nisso. Porque tem uma razão para o seu coração estar te chamando por esse caminho. E a outra carta que saiu que eu fiquei rindo esta é a sua confirmação de que esse é o momento. Assim, confirmação maior que essa de que tudo que foi dito aqui é o que você precisava ouvir, é a verdade que você precisava ouvir nesse momento. Acredito plenamente que seja a confirmação para muitas pessoas que já estão nesse caminho de alguma forma, mas estão naquele vai não vai, naquela dúvida assim de será que eu devo, será que isso é pra mim? Será que faz sentido? Será que eu tô ficando louca? Sabe? Será que isso me leva a algum lugar? Nem sempre o lugar é prático, é material, é concreto. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa, uma curadora, uma terapeuta. Não quer dizer isso. Mas algo nesse caminho tem a necessidade de você estar trilhando. Tem a necessidade de você se dedicar àquilo. Se forem essas as questões, é isso. Essa é a confirmação. Mas não precisa ser, pode ser uma busca apenas pessoal, de autodescoberta, de autodesenvolvimento. Inclusive é para isso que esses vídeos aqui existem, né? Nesse canal. Porque vem desse mesmo lugar. Acredite. Se você escolheu essa opção, é por isso que eu tô dizendo, acredito que seja muito alguém que já de alguma forma sente o chamado, mas duvida, questiona de algum jeito. Encontre a sua forma confortável de passar por isso, sabe? De fazer isso, de se dedicar a esse processo. Não precisa ser do jeito que outras pessoas fazem, não precisa ser de um jeito já trilhado por outros. Que seja lendo uma página de um livro por semana, que seja frequentando um espaço que te chama, né? Vem a vontade de ir, a curiosidade. Que seja não fazendo nada disso. Pode ser uma meditação diária. Tem tantas formas de se conectar consigo mesma, olhar para si, olhar para os seus sentimentos, olhar para os seus pensamentos. Muitas vezes calar esses pensamentos, né? Fazer eles fecharem a matraca para que você sinta, para que você ouça além desse seu espaço limitado, né? Que é o ego. E expandir. Aqui é uma questão de expansão, de desenvolvimento espiritual. Confirmação, acredito que para muitas pessoas. Para algumas pessoas, né? E para outros, como eu disse, pode ser o início desse caminho. Voltando a dizer, depois de falar isso tudo, de alguma forma isso já estava me vindo, né? Pode ser que talvez você precise passar pela mensagem do primeiro grupo, passar por aquele processo lá, já deixando aqui, né, a dica. Lá a questão era perdão, o auto-perdão principalmente. Então pode ser que exista aqui uma necessidade de você antes se curar, né? Se fechar na concha e se curar, para poder se abrir para algo maior, se abrir para a espiritualidade de fato. As coisas podem acontecer ao mesmo tempo, um não depende exatamente do outro, mas talvez, como aqui é uma questão de jornadas, né? Pode ser que exista esse passo a passo, talvez necessário. E aí, se fizer sentido para você, investigue. E é isso, te convido a se inscrever nesse canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e no outro canal também que eu tenho de leituras semanais para o seu signo. O link vai estar na descrição. E é isso, eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!